Vamos de assunto, vamos falar agora sobre o X. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu um prazo de 24 horas para que os advogados que disseram representar o X aqui no Brasil provem o vínculo com a empresa no país. O Theo Cury vai trazer para a gente os detalhes sobre essa discussão, porque esse é o ponto que levou à suspensão da plataforma aqui no Brasil, né, Theo? O fato do X não ter um representante aqui no país. O que já temos de informação sobre esse assunto? Qual que é a expectativa, inclusive, hein, Theo, lá no Supremo Tribunal Federal? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Para você, ótima sexta-feira para quem acompanha a gente. Num primeiro momento, e nesse primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes está mais cético com relação a essa movimentação da empresa. Porque, em um primeiro momento, o X informou por meio de um escritório de advocacia do Pinheiro Neto, um dos grandes escritórios do Brasil de advocacia, que voltaria a cumprir as determinações judiciais. Diante disso, diante de um peticionamento, diante de apresentação de um documento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro que o X só existe no Brasil a partir do momento em que há um representante legal constituído, o que ainda não há. Então, ele determina um prazo de 24 horas, que termina hoje, para que o X apresente o seu representante legal. Já havia um representante legal no Brasil, o X tirou o escritório, moveu o escritório que o representava do Brasil e, com isso, juridicamente deixou de existir aqui no país. Foi justamente esse o motivo, junto com o descumprimento de ordens judiciais e o não pagamento de multas, esses motivos fizeram com que o ministro Alexandre de Moraes, em agosto, determinasse a suspensão da plataforma aqui no país. Então, o eventual retorno, se ele acontecer, ele depende desses três fatores novamente: do cumprimento de decisões judiciais, da garantia de cumprimento das decisões judiciais e disso na prática, do pagamento das multas que estavam pendentes. Grande parte delas já foi paga por meio da retenção das contas da Starlink, como a gente acompanhou aqui. E também da restituição de um representante legal no Brasil, porque isso faz com que, juridicamente, a empresa volte a existir no país. Por se tratar de uma empresa estrangeira, de uma empresa gringa, ela precisa necessariamente de um representante legal. Então, o ministro, nesse momento, atua com mais ceticismo diante dessa movimentação recente da plataforma, que tem até hoje para deixar muito claro legalmente quem é o seu representante. Agora, Theo, o prazo de 24 horas começou a contar a partir de quando? A partir do momento da notificação. Essa notificação, dessa vez, ela foi diferente, porque a primeira notificação que a gente acompanhou naquela treta toda foi por meio das redes sociais, foi aquela publicação do X. Gerou uma polêmica gigantesca e foi feita no X porque o Elon Musk era dono do X e não tinha um representante legal. Então, diante da falta de opções, o ministro Alexandre colocou a notificação pelo X. O X foi suspenso. O próprio Supremo não poderia fazer a publicação pelo X. Então, ele fez uma intimação por meio de edital. O que isso significa? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes publicou no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça Eletrônica, que é o Diário Oficial da União do Judiciário, a intimação ao Elon Musk e ao X, e a partir desse momento começa a valer o prazo. Ou seja, estaremos de olho, atualização a qualquer momento. Theo Cury, lá de Brasília, vai trazer as informações para a gente. Valeu, Theo. Obrigada. Valeu, Carol.